José Manuel, bom dia. Bom dia. Como é que devemos ler este anúncio de tréguas de Donald Trump? Bem, não é um anúncio de tréguas, não é? Hum, É preciso ter isso bem claro. É um anúncio de que não haverá os ataques às infraestruturas energéticas e de uhum, produção de energia elétrica do Irão. É apenas isso. Aliás, não houve tréguas. Os combates, a troca digamos, de mísseis e de bombardeamentos continuou esta noite, hum. esta madrugada, e, portanto, não sabemos exatamente o que é que os Estados Unidos fizeram ou não. Sabemos que os Estados Unidos continuam a colocar hum, recursos na região, designadamente uma força militar, uma força militar que veio do Extremo Oriente, portanto, que é, digamos, o pivô é um navio que é uma espécie de porta-aviões anão e bastante moderno, portanto, leva apenas 20 aviões em vez de. Mas são F-35, de escolagem vertical, e portanto, e que é considerado, digamos, um tipo de unidade preparada para combate anfíbio, isto é, para eventuais Desembarques de hotéis. desembarques naquelas ilhas da região, Hum, naquelas margens, naquela zona. E esse barco passou pelo Estreito de Malaca já há uns dias, passou pelo Sri Lanka, já estará no, no Índico, perto do Golfo Pérsico. Portanto, é o USS Tripoli. O que é que vai acontecer ou não vai acontecer, não sabemos, não é? Portanto, há muitos. O que é que está a acontecer? Vamos lá. Nós podemos dizer o que é que já aconteceu até agora, não é? Portanto, nós sabemos que os ataques eh, às infraestruturas iranianas, portanto, infraestruturas, quer no que diz respeito ao lançamento de mísseis, quer no que diz respeito ao fabrico de mísseis, quer no que diz respeito ao controle e comando digamos, do exército revolucionário, uhum. quer ainda no que respeita às infraestruturas em que estavam a ser, pronto, em que poderiam ou não ainda vir a ser recuperados os materiais nucleares que tinham ficado enterrados depois de junho do ano passado. Isso permitiu um grau de destruição dessas estruturas militares já bastante grande, não total, portanto, é sempre difícil perceber exatamente qual é o grau de destruição existente, até porque os ataques estão a ser feitos não apenas aos lançadores, sobretudo aos lançadores de mísseis, que são móveis, que são, digamos, aquilo que nós vemos, não é? Aquelas caminhões com Uhum. um míssil atrás, como também aos túneis, às entradas dos túneis onde esses caminhões estavam guardados, e a estimativa é que poderão ter sido destruídos entre 60% a 70% dessa infraestrutura de lançamento. No que diz respeito ao número de mísseis em si, entre os que foram disparados e os que terão sido, sobretudo os que foram disparados, porque os mísseis não são destruídos na origem, a não ser na parte das fábricas, aí a capacidade do Irão, eles já terão disparado cerca de metade do que tinham, não é? Portanto, estou a falar de dados, sobretudo disponibilizados pelos israelitas e que devem corresponder de alguma forma à realidade. No que respeita ao ritmo digamos, dos, das salvas de mísseis iranianos, passámos de um ritmo que era à volta de 80, 90 por dia para cerca de 10 por dia. Portanto, há uma menor capacidade, claramente, mas não acabou. Do lado do Irão, eles têm conseguido fazer aquilo que para eles é mais importante, neste momento, pelo menos, que é intimidar o suficiente digamos, os navios, as frotas que passam pelo Estreito de Hormuz, para quase as paralisar. Não estão totalmente paralisadas, porque terão passado alguns navios, enfim, o número total é discutido, ontem eu vi um número que era 78, não sei se o número é exato, se não, mas navios que passam com autorização do Irão e que serão basicamente navios iranianos ou ao serviço do Irão e com destino à Índia e à China, sobretudo. Portanto, mas o tráfego está basicamente paralisado e há já danos em algumas infraestruturas petrolíferas, designadamente no Catar, associadas à produção de gás liquefeito, que é uma das também, enfim, nós falamos muito do petróleo, mas no que diz respeito a gás liquefeito, portanto, atenção, o gás liquefeito não é todo o gás, não é? Portanto, às vezes é preciso, há o gás que chega normalmente a partir por gasodutos. Uhum. Nós, por exemplo, aqui em Portugal temos as duas, somos abastecidos
quer por gás que vem por gasoduto da Argélia, quer por gás liquefeito que chega a terminais pescacinos, basicamente é onde ele chega. São os terminais de gás. Portanto, estamos a falar num caso entre um quinto e um quarto da produção de petróleo mundial passa pelo Estreito, um quinto, o mesmo relativamente ao gás liquefeito, portanto é um abalo grande e com isso a ideia do Irão é, enquanto nós controlarmos o Estreito e controlarmos o tráfego e temorizarmos o tráfego de navios, temos a economia mundial de alguma forma feita refém desta guerra. É uma guerra com características assimétricas, digamos, não é exatamente a guerra assimétrica entre um exército de linha e terroristas, é um outro tipo de guerra assimétrica, cada um usa as armas que tem. Neste caso, nesta situação, isto está a criar, portanto, o controle do Estreito de Hormuz é determinante e eu creio que é aquilo que neste momento é a prioridade dos Estados Unidos e dos Estados da região, sendo que os Estados da região, como aliás demos aqui conta disso hoje de manhã no noticiário, os Estados da região, nomeadamente os Emirados e a Arábia Saudita, poderão envolver-se na guerra se continuarem a ser atacados. E os ataques não estão a ser, ao contrário do que diz o Irão, não estão a ser apenas às bases americanas, onde praticamente não existem ataques, têm sido a infraestruturas de todo o tipo, não é? Portanto, algumas delas absolutamente civis, noutros casos energéticas, aeroportos, torres, um pouco de tudo, não é? Essa é relativamente fácil e muito difícil, em contrapartida dos bloqueios de situação, bloquear aquele estreito, porque ele é muito estreito, de facto, é muito estreito, já aqui falámos um pouco disso, não é? Até quando recordámos o papel, digamos, os 100 anos em que os portugueses já estiveram. Portanto, é um estreito que tem 40, 50 km, o canal navegável ainda é mais estreito, 3, 4 km, portanto, e os barcos são autênticos sitting ducks, como dizem os ingleses, portanto, patinhos à espera de ser atingidos por um tiro, e portanto não é muito difícil conseguir evitar todos os tiros, e muito difícil que quem tem um barco daqueles, uma bisarma daquelas, carregada ou não com petróleo e gás, se arrisque a entrar, a passar por um sítio onde vai devagarinho à espera de ser atingido, e pode ser atingido por barcos rápidos, não é? Portanto, designadamente drones marítimos, como de resto nós já vimos atuar na Ucrânia, por drones normais, por mísseis balísticos, por mísseis de cruzeiro, até por outros tipos de tiros, até porque os barcos, sobretudo os de gás liquefeito, são extraordinariamente frágeis, digamos, em termos de perigo que correm, não é? São muito mais fáceis. Os metaneiros, não é? Os metaneiros são muito suscetíveis a poderem explodir, incendiar-se por aí adiante. Portanto, estamos a falar de gás, não estamos a falar apesar de tudo, de petróleo pesado dentro de um tanque. E gás sob pressão, não é? Porque aqui estamos a falar de gás liquefeito, é gás sob pressão. Exato. Portanto, esta paralisia está a ter um impacto na economia mundial. O grau desse impacto é talvez menor do que os catastrofistas, mas não sabemos até que ponto é que é maior do que os planeadores desta guerra, porque sobre o que esses planeadores planearam, nós não sabemos ainda tudo, não é? Aquilo que aconteceu ontem, portanto, ontem de manhã fomos surpreendidos, estávamos de resto aqui em estúdio, também num contracorrente, com aquele, eu vou-lhe chamar de tweet, aquele não foi um tweet, foi na social do Donald Trump, a dizer que a ameaça que tinha feito 2 dias antes suspendia durante 5 dias, porque estava a haver conversações. E logo a seguir, Irão disse que não há conversações nenhumas. Bem, aquilo que nós sabemos, entretanto, é que há conversas, pelo menos, não diretas, indiretas, e com intermediários muito empenhados. Portanto, a semana passada houve um encontro na Arábia Saudita dos ministros dos negócios estrangeiros da Arábia Saudita, do Paquistão, da Turquia e do Egito, e sabemos que o Paquistão em particular, que é o único país que neste momento não se viu envolvido em nada disto, está, e é vizinho do Irão. O Paquistão está muito empenhado até porque o Paquistão também creio que se ofereceu, não é? Como mediador. Fez contactos.
está muito empenhado em desbloquear a situação. Eles também dependem do petróleo Iraniano. iraniano, portanto têm aqui algum interesse, eh, e haverá aqui algumas demarches. Agora, a questão é saber com quem é que se fala, ou uma das questões é saber com quem é que se pode ou não falar Do no outro Irão, lado, do Irã, do lado do Irão, porque o líder supremo dá pouco sinal de vida. Ele estará vivo, mas dá pouco sinal de vida. Portanto, está ao escondido. Há quem, enfim, houve uma especulação, não se confirmou, também não se afirmou de que ele até poderia estar na Rússia neste momento e não no Irão. Digamos, é até difícil dizer exatamente quem é que manda hoje no terreno. Portanto, e aqui fala-se dos dois nomes que surgiram como podendo, as duas figuras que surgiram como podendo, de alguma forma, confessar. É, por um lado, o Presidente. O Presidente é a cabeça da administração civil, digamos assim, e essa foi, no essencial, poupada nestes ataques dirigidos. Portanto, houve um ou dois ministros que foram também aniquilados, mas são ministros ligados à parte militar e de segurança e ao sistema repressivo. No resto não é? O Ministro da Saúde, o Ministro da Educação e o próprio Presidente, essa parte não foram tocados. E há ainda uma outra figura que é considerada bastante relevante, que é um senhor chamado Mohammad Ghalibaf, acho que é assim que se diz, ou Ghalibaf, que é o porta-voz do Parlamento. Portanto, é alguém que já teve alguns papéis que até podem ser considerados não totalmente coincidentes no que diz respeito à sua própria natureza, porque ele foi comandante da Guarda Revolucionária, portanto, o colocaria entre os setores mais radicais e mais ideológicos, mas também foi chefe da polícia, portanto, chefe do sistema repressivo, foi candidato presidencial, mas não ganhou, portanto, quer dizer, talvez não tivesse o apoio total na altura de Khamenei, foi presidente da Câmara de Teherão, onde dizem que ele foi uma figura pragmática, então ele tem 63 anos, salvo erro. Mas ele já veio dizer que não é ele que está a confessar. Aliás, se estiver, como é que lhe diga que não? Porque pode ser morto não pelos israelitas, mas pelos... Foi o argumento do Trump, que não ia dizer quem era, quer dizer, não transformar no alvo. E não ia dizer quem era, portanto, não se sabe exatamente o que é que está aí a haver. Para já não há ideia, não há noção, não há percepção de que sejam conversações diretas, serão indiretas. O Paquistão, de facto, pode ter aqui um papel importante e o Kushner estará a caminho de Islamabad, portanto, capital do Paquistão. Portanto, há aqui qualquer coisa a acontecer. Se vai acontecer ou não alguma coisa, não sabemos. Até porque aqui há 3 ou 4 coisas que são difíceis de equilibrar, digamos assim. Por um lado, temos o interesse de Israel, e o interesse de Israel o interesse de Israel não é provavelmente mudança de regime no Irão, é a garantia de que o Irão não continua a fazer aquilo que tem feito. Isto é, a desenvolver um programa nuclear, a desenvolver um programa de mísseis e a promover um conjunto de proxies, portanto, de aliados na região que atuam mais ou menos às ordens de Teherão contra o Estado de Israel. Estado de Israel. Portanto, Hezbollah, Hamas, Houthis, milícias iraquianas e por aí adiante. E perderam a Síria. A Síria também nos últimos tempos tinha outras prioridades, mas o regime sírio tinha os Assads tinham outras prioridades, mas para todos os efeitos era esta situação. E Israel enfim, aquilo que é o discurso que nós encontramos nos políticos, mais ou menos assumido, mas nos analistas, que é não queremos estar a voltar a fazer operações destas cada 5, 10, 15, 20 anos, como de resto fazem há várias décadas no Líbano, não é? Tem que lá voltar 20 e 20 anos para limpar o Sul outra vez. Estão lá outra vez nesta altura e querem pelo menos poder acabar as suas missões. Quer dizer, são muitos dias de bombardeamentos, são muitos milhares de alvos, mas o Irão é um país muito grande e os aviões levam 2 bombas ou 2 mísseis ou podem levar mais, mas quer dizer, as missões são muito... Não estamos a falar daquelas nuvens da Segunda Guerra Mundial e de bombardeamentos, nem sequer de operações com B-52,
tipo Guerra do Vietnã, nada desse género. Estamos a falar de coisas muito dirigidas, com a percepção que muitas delas estão a ser certeiras, mas são uma lista infinita de alvos, porque cada destruição não é assim de repente vem tudo abaixo, não é? Nós vimos infelizmente aquilo que se passou naquela base do Exército Revolucionário, que estava ao lado de uma escola, e quando foram atingidos, que eram 4 edifícios, um era uma escola, 3 outros eram da base, e foi um míssil para cada edifício, não é um míssil que chega lá e arrasa tudo, não é? Portanto, aquilo portanto, é um trabalho que leva tempo, e por isso eles falaram desde o princípio em pelo menos 4 semanas, 6 semanas, foi aquilo que foi dito por Israel logo nos primeiros dias, e nós chegámos aí. Eles não pararam esta noite, como não têm parado, naquilo é noite e dia, porque com o controle dos céus do Irão é possível fazer as operações de noite e dia. Este é um tema, não é? Ontem o Netanyahu veio ao fim do dia, depois está em silêncio quase todo o dia, veio ao fim do dia dizer que os objetivos continuam a coincidir com os dos Estados Unidos, mas em relação ao Trump, a dificuldade é inclusive perceber exatamente o que é que ele quis ontem. Ele ontem pode ter querido várias coisas, pode ter querido aquilo que é típico nele, que é baralhar apenas, portanto, fazer assim estes movimentos imprevistos e deixar toda a gente, digamos, desequilibrado, não é? Aquela coisa que às vezes se faz eu não conheço nada de artes marciais, mas artes marciais que são assim, desequilibra o seu adversário e apenas para depois ganhar vantagem. Não sei se é isso que ele pretende. Há outra interpretação que tem também a sua lógica, e não é incompatível, podem as duas coisas coincidir, que é aquele tweet, vou voltar a usar um nome que não está correto, aquele tweet é colocado em linha momentos antes de abrirem os mercados, portanto, mercados bolsistas e mercados do petróleo, numa altura em que a pressão para um eventual e a tensão era muito grande, e com sucesso, não é? Os mercados recuperaram, quer um, quer outro, ontem, e portanto, com aquela ideia de que pode haver aqui algum alívio. Isso, para os Estados Unidos, é importante, porque ontem houve uma coisa que se falou pouco, ontem, quer dizer, nos últimos dias, houve uma coisa que se falou pouco, mas que também afeta os Estados Unidos, é que as taxas de juros dos empréstimos obrigacionistas, portanto, dos países, estavam a subir, inclusivamente na Europa, aquela coisa que nós falávamos muito há muitos anos atrás, das taxas de juros, da dívida dos pública. spreads e da dívida pública, até a dívida alemã ontem aproximou-se dos 3%, portanto, que é um valor elevado, portanto, havia também essa pressão desse lado. Eu não sei se depois ao fim do dia aliviou ou não, mas aqui a Helena Garrido a dizer que sim, que aliviou. Todos os mercados aliviaram, mas portanto, quer dizer, não atingiram os valores de antes da intervenção, sim, mas tiveram aliviaram, sim. O petróleo ficou ontem, não sei como é que está hoje. Um bocadinho acima dos 100, mas aquilo houve uma sobre-reação e depois um reajustamento, não é? Bem, portanto, pode ter sido também só para isso, pode ter sido também outra questão, que é ganhar tempo para colocar no terreno os tropas, portanto, os marines que estão ao caminho, que estavam ao caminho, que já terão chegado pelo menos perto daquela zona, e o tal Tripoli, o tal porta-aviões anão, que pode aproximar-se mais da zona de... Essa força anfíbia aparentemente estará a chegar no fim do mês, não é? Não, já estará, eles já passaram pelo Foi Covid, eu estou a usar dados que vi na Wikipédia. Okay. O Tripoli já passou por Malaca há vários dias, já passou pelo Sri Lanka, portanto já estará na zona perto da outra força que lá está, e portanto também há aqui algumas, quer dizer, estes navios agora estão todos sem sinal, não é? Portanto, quando passam pelo Estreito de Malaca vê-se, mas quando passam pelo Sri Lanka vê-se, depois a resto estão apagados. Aliás, houve ontem uma coisa muito curiosa, ontem uma coisa muito curiosa, porque os franceses também mandaram um porta-aviões aí para a zona de Chipre, para o Mediterrâneo Oriental, e houve um marujo, não sei quem, que deve ter feito aquilo que aqui o nosso amigo João... ligou o Strava, não foi? Ligou o Strava, que eu por acaso também... Que é uma aplicação de registro de treinos, e pronto, anunciou ao mundo onde estava. Anunciou ao mundo onde é que ele estava, eu estava numa... Levou um castigo, certamente. É uma nova guerra, não é? É uma nova guerra.